Já está online aí, gente, já está aparecendo, viu? Já está aparecendo? Então vamos lá. Bom, pessoal, Hélio Lima, canal da Haas Prospecção Corporativa. Estamos muito felizes, um pouquinho atrasados, mas começando aqui a nossa live, o super encontro com a Miriam Mourão. Bom dia, Miriam. E vamos começar, né? Esse super encontro, esse super bate-papo aí. Vamos começar com um pouquinho de atraso, porque sabe como que é, né? A tecnologia, a gente nunca pode prever o que vai acontecer. Exatamente. Mas estamos online aqui para conversar com vocês aí sobre prospecção e conversar sobre esse momento aí de prospectar em meio de uma pandemia, tá? É isso aí. Fiquem tranquilos que tanto no LinkedIn quanto no próprio YouTube estamos avisando aí o novo link, né? Esse link que está online aqui para que vocês não fiquem perdidos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, por acompanhar as nossas publicações aí, os nossos vídeos, os nossos comentários. É o que eu sempre digo, essa troca nesse momento é absolutamente importante para a gente passar por esse momento juntos, aprendendo cada dia mais. E reforçando, estou muito feliz com a presença da Miriam aqui, esse super encontro que finalmente está acontecendo. E vai ter uma edição número 2 aí, inclusive presencial. Assim que as coisas voltarem aí, a gente pretende fazer uma prospecção com café ou café com prospecção aí para vocês. Vai ser muito legal. Estou muito feliz, Miriam. Muito obrigado mesmo pela sua gentileza conosco, pelo seu carinho e pela sua parceria de sempre. Eu também agradeço. Eu também tinha uma expectativa grande de fazer esse encontro presencial, tomar um café, né? Presencial, todo o café, gente. O Mas café não pode faltar. pode faltar. É isso aí. Mas vamos lá. Hélio, a gente pode começar aqui respondendo essas perguntas que vieram do LinkedIn? Exatamente. Como é que vai funcionar, pessoal? Nós publicamos e nós anunciamos que faríamos esse bate-papo e vocês mandaram aqui algumas perguntas. Claro, são muitas perguntas, né? Então a gente selecionou algumas e comentaremos aqui umas 3 delas. Depois a gente vai falar de prospecção no cenário atual e escolheremos também uma ou 2 perguntas ao vivo aqui nesse link que estamos e comentaremos aí com vocês. É claro que as demais perguntas, fiquem tranquilos que nas publicações diárias da Miriam e nas minhas, a gente vai selecionar e comentar cada uma delas, tá? Então vamos lá para a primeira pergunta, que é do Ícaro Lima. Ele trouxe uma questão sobre objeção e a Miriam vai comentar aqui para a gente. Vamos lá. Então, a pergunta do Ícaro. O Ícaro trabalha como SDR sênior. A pergunta dele é: como reverter a objeção? Não tenho budget ou interesse. Se eu não conseguir nem iniciar um papo com o prospect, como mudar essa situação? Ícaro, são 2 objeções diferentes, né? No meu ponto de vista, depois o Hélio vai dar a opinião dele, é claro. Quando o cliente fala, eu não tenho budget, está mais relacionado com perfil, né? Com potencial de compra desse cliente. E o não tenho interesse, na minha opinião, é quando o cliente está com uma necessidade inativa, ele não tem uma percepção de problema, ou ele acha que ele não tem um problema. Então, quando você começa essa abordagem, dependendo também da sua abordagem, como você se posicionou, ele já tenta cortar. Ele já tenta descartar. Por quê? Porque para ele, aquilo não faz sentido. Ou ele tem um fornecedor e ele está satisfeito, então ele não está vendo ali diferença entre o que você está começando a oferecer e o que ele tem, ou ele também não enxerga problema. Isso está muito relacionado com o seu tipo de abordagem, como você está se posicionando nesses primeiros minutos aí da abordagem. Aí você pergunta como lidar com essa questão. O não tenho interesse, você pode lidar, por exemplo, você pode começar essa abordagem falando que você tem interesse em conhecer o processo dele. Então, você sai desse papel, dessa posição de alguém que está querendo vender, e você se coloca como alguém interessado em conhecer
a percepção dele sobre determinado assunto. Por exemplo, se você mexe com tecnologia, você pode perguntar, eu estou interessado em saber a sua percepção sobre tal produto, tal serviço, tal software. Aí ele vai se abrir, tá? Aí ele pode ser que ele se abra. Mas eu não tenho budget, pode ser também uma questão que ele não viu o valor, então ele também está querendo cortar ali a sua prospecção, ou ele realmente não tem perfil. Eu vou mostrar aqui para vocês essa questão do perfil, né, do cliente que tem fit, porque isso vai muito de encontro também com a próxima pergunta, que é da Débora. Tá? A Débora, ela pergunta como lidar com o cliente potencial, né, que fala que ele já tem um fornecedor e ele já está satisfeito com esse atual fornecedor. Então, a gente precisa entender também, com essa relação das objeções, vou passar aqui, vou mostrar aqui para vocês, o que é um cliente com potencial, né? Então, vocês estão vendo aqui minha tela? Sim. Vamos esperar um pouquinho aqui, para vocês verem, para todo mundo conseguir ver. Aqui a gente tem uma curva, né, um gráfico, que mostra prospecção. Vamos supor que isso é um gráfico de vocês de prospecção de vendas. Certo. Então, quando a gente fala que o cliente que tem potencial, o cliente que tem fit, é justamente esse que está dentro aqui dessa curva maior. Show. Então, de repente, vocês estão insistindo ou tentando prospectar no cliente que está nessa ponta aqui, que ele não tem fit. Ele pode estar dentro de um segmento específico que vocês prospectam, pode estar dentro de uma região, mas ele não tem fit com a empresa. O que é ter fit? Ele tem a necessidade, por exemplo, ele está insatisfeito, ter uma carência de alguma coisa, uma dor, e ter fit também é quando o seu produto pode suprir essa necessidade dele, pode suprir essa insatisfação que ele tem com o atual fornecedor, pode eliminar essa dor ou dar a esse cliente potencial algo melhor ou superior, que é a tal da carência. Sim. Então, o seu produto, para o cliente ter fit com a sua empresa, ele precisa ter a necessidade, ele precisa que o seu produto solucione essa necessidade e outra, ele precisa ter budget. Como vocês querem prospectar com um cliente que o cara não tem budget? Ele pode ter tudo, pode ter até a necessidade, mas precisa ter o budget também, tá? Então, aqui, ó, esse gráfico aqui muito legal, essa ideia de mostrar para vocês o que é um cliente com fit, né, um cliente potencial, essa ideia foi da Glícia. A Glícia é uma pessoa super bacana, uma empreendedora, e ela, quando mostrou esse gráfico, eu falei assim, olha, tudo a ver, tudo a ver. Então, eu quero agradecer aqui a Glícia, porque nesse processo da gente fazer mentoria, fazer cursos, a gente também aprende muito, tá? Claro, claro, claro. Então, a pergunta da Glícia, da Débora, era com relação ao cliente que fala, eu estou satisfeito com o meu atual fornecedor, mas manda uma apresentação aí da sua empresa por e-mail. Então, aqui, ó, tem uma resposta para essa questão da Débora, a Débora da Enterprise, e ela prospecta, ela trabalha com agenciamento de carga, Comex. Sim. Então, é um serviço bastante complexo e difícil de prospectar, por quê? Porque não existe muito diferencial competitivo entre as empresas. Ok. O cliente, ele foca no valor do frete. Então, eu sei que eu tenho vários clientes desse segmento, eu sei que é difícil prospectar porque existe uma falta de percepção de valor. O cliente foca no frete, por quê? Porque o frete, o valor do frete para importar ou exportar vai impactar no valor do produto, no valor do produto final. Sim, sim, sim. Então, com relação a essa pergunta da Débora, o cara está satisfeito? Como que eu posso fazer? Como que eu posso ultrapassar essa barreira? Tem uma resposta de um decisor que é justamente dessa área. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, com decisores, e ele respondeu o seguinte, eu até escrevi aqui para vocês lerem comigo. Bom, eu perguntei, a pergunta foi, qual é a dica que vocês dariam para um vendedor que quer prospectar na sua empresa? A resposta dele. Ou seja, é um depoimento de um comprador, de um decisor. Né? Decisor Isso é muito importante.
Isso é muito É um importante. decisor da área de comércio, justamente a área da Débora. Show. Então, olha o que ele fala, a dica que ele dá, ó, um bom atendimento. E, principalmente, no meu caso, que sofro um assédio bem grande, principalmente de agentes de carga, respeito pela política de parceria com um só agente, por exemplo. Porque tem um monte de gente ligando e eu falo que a gente tem uma parceria. E eles insistem, insistem, insistem. Alguns entendem, falam que vão passar o e-mail e tal, para deixar a gente sempre lembrando. Mas alguns insistem até incomodar. Até incomodar. Nossa. Então, gente, se o cliente está satisfeito com o atual fornecedor dele, parceiro dele, para que vocês vão insistir nesse cliente, sendo que tem um mercado muito grande aí à disposição? Exatamente. Ele pode estar satisfeito por dois motivos. Às vezes ele não está enxergando dificuldades, às vezes ele está ali acomodado, cabe a vocês, através de perguntas de necessidade, tentar identificar se ele realmente está satisfeito ou ele está fidelizado. Isso é o objetivo de qualquer empresa, fidelizar seus clientes. Sim. E alguns conseguem. Sim. Então, para que vocês querem insistir num cliente que está fidelizado? Exatamente. A insistência, ela é incongruente e vira incômoda. É impressionante, né? Eu entendo que tem vários vendedores com perfil Hunter. O vendedor com perfil Hunter é aquele que tem um perfil, que a gente estuda DISC, eles têm um perfil executor e comunicador. Então, eles têm aquela ânsia de vencer, de entregar resultados. Eu sei que eu tenho esse perfil também. Então, quando você recebe uma negativa de um cliente, você meio que não se conforma. É uma questão de desafio, né? Sim, sim. Ela fala, não, vencer. Vencer desafio. Só que, gente, vamos usar o bom senso, né? Todo mundo tem um cliente fidelizado. Claro. Toda empresa tem, né? E o seu concorrente também tem clientes fidelizados. Tá? Isso vai de encontro também à terceira pergunta aí sobre essa questão, que é a do Fábio. Né? O Fábio é diretor, Fábio Borborema, que é o diretor de uma outra empresa também nesse mesmo segmento, que é a Comex. Ele pergunta como gerir com o time comercial o desapego aos clientes não interessantes para o pipeline. Olha só, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Definir qual é o cliente potencial, o cliente que tem fit. Não é, Hélio? A mesma coisa? Com certeza. Eu sempre comento muito. Você vai continuar fazendo o compartilhamento de tela, Miriam? Ou você quer mostrar mais alguma coisa? Não, eu vou parar. Tá? Eu sempre comento muito com a minha equipe sobre o cuidado com o que significa de fato o lead qualificado. O que é o lead qualificado? O lead qualificado, ele é um prospect, ele é um lead que passou por um processo de perguntas. Quando a gente comenta um processo de perguntas, jamais essas perguntas são insistentes, são chatas, são inconvenientes, tem um número altíssimo quantitativo, né? Sem muita lógica, sem muita estratégia por trás, né? Acho que 2 ou 3 dias atrás a Miriam publicou exatamente sobre isso. Não dá para fazer perguntas aleatórias, né? Um processo de qualificação, ele envolve perguntas estratégicas. E essas perguntas, pessoal, não começam no telefone. A prospecção de vocês no telefone é a fase final de um processo que já começou, onde você começou a fazer várias perguntas antes, na definição da sua oferta, do seu produto, do seu pitch, da sua abordagem, do seu ICP, de quem tem fit com ele, e principalmente a pessoa que está ali na linha de frente, muito consciente, muito capaz de conseguir conduzir o seu processo por meio de perguntas. É muito legal, pessoal, dizer que conhece Spin Selling. Situação, problema, implicador, necessidade de solução. Mas é mais legal ainda quando você usa o Spin Selling. Porque se não usar, não adianta nada. E aí você fica insistindo justamente em quem não está no momento
de abrir sequer um diálogo com você. Certo, Miriam? Certo, eu acho que o pessoal gosta muito do Spin Selling, conheço várias pessoas que, eu li o livro, mas não consegue aplicar. Por quê? Não consegue aplicar, eles começam a usar as perguntas naquela sequência que o Neil Heckman indica, né? Situação, problema, implicação e necessidade de solução, mas eles não conseguem pensar nas perguntas que eles estão fazendo. Exatamente. A pergunta é planejada, tá? Não é assim fazer. Uma coisa também que eu falo, Miriam, é que sequer essas perguntas, e isso ele diz muito no livro, né? Sequer essas perguntas precisam ser em uma ordem cronológica, porque isso não existe num bate-papo ali com o decisor de uma empresa ou com quem você quer se conectar, seja ele qual for o cenário, o contexto, um bate-papo. Gente, um bate-papo é um bate-papo mesmo na prospecção, né? Quando ele deixa de ser um bate-papo na prospecção, ele vira um televendas. E ele vira uma marcação de visita sem lógica e sem estratégia. Então, qual é o seu processo de qualificação? Ele realmente está acontecendo na definição do ICP? E quando você está indo para o telefone, você realmente está conduzindo o seu processo por meio de perguntas? Essa reflexão, você que é SDR, precisa fazer, né? Prospecção é bate-papo, é conexão, pessoal. Então tem que conduzir esse seu processo de maneira mais cadenciada, mais estratégica, para você fazer de fato um processo de qualificação de leads, né? Qualificar lead é muito importante, porque você não gasta energia com quem não quer gastar essa energia com você, né? É de fundamental importância. Eu gostei muito desse gráfico, viu, Miriam? Muito legal mesmo. Da Glícia. Beijão, Glícia. A questão aqui eu encontro vários vendedores que têm essa questão, né, de querer insistir, de querer fechar a venda com esse cliente aí que está mais difícil. A Débora, ela é uma excelente profissional, conheço a Débora, ela é uma excelente, o Fábio também, excelente profissional, um cara aí que começou como vendedor, ele já tem a empresa dele. Então, é isso, é pensar onde que eu vou investir o meu tempo e minha prospecção, para você gerar resultado, tá? Processo de qualificação. Processo de qualificação. Entender que nem todos os clientes têm fit com a empresa. Show. Nem todos os clientes vão ter fit. Show. E vamos parar de gastar energia para esses clientes que não têm fit. Né? Muito legal. Muito legal, Miriam. Bom, acho que podemos... Bom, a pergunta do Ícaro está bem comentada aqui, a da Débora Alvarenga também. Tivemos a pergunta do Vinícius Cardoso, que eu acho que pode ganhar atenção nesse momento, que ele pergunta o seguinte: como gerar valor no cold call, né? A pergunta dele é um pouco mais extensa, mas resumindo, ele quer saber isso, né? Como que eu consigo gerar valor no cold call? Eu vou começar, depois a Miriam complementa aí com algumas ideias. Eu acho que, de novo, uma ideia está muito ligada à outra. Quando o seu processo começa muito antes do cold call, quando ele está muito preocupado com a qualificação real, porque você não vai vender para todo mundo, você tem que vender de maneira estratégica, dentro de um nicho, dentro de uma lógica e dentro de um lead que esteja qualificado e pronto para conversar com você. Reparem, não é comprar de você, é conversar com você, predisposto a conversar com você, certo? Então, quando o seu processo, Miriam e amigos, ele começa muito antes do cold call, o cold call, na verdade, vai ser só um resultado. O cold call não é o início, pessoal. O cold call não é o motor de toda essa engrenagem. Ele é parte dessa engrenagem, certo? Então, tem vários artigos, gente. Tem várias publicações da Miriam todos os dias, absolutamente todos os dias. Eu até brinco nos meus vídeos, né? Nós falamos e fazemos prospecções absolutamente todos os dias. Se você juntar ali só o conteúdo do Hélio, só o conteúdo da Miriam, você já está alimentado todo dia do porquê que o cold call, ele é apenas um resultado dentro de um processo, de uma engrenagem muito maior, né? Agora, se você for no Google, tem várias publicações, o pessoal da Outbound Marketing fala disso quase todo dia, o pessoal da Results, o pessoal da Exact Sales. Olha, é muita publicação, é muito livro.
para o pessoal continuar com essa dúvida ainda, né? No sentido de como que eu agrego valor no meu cold call. O seu cold call, ele vai sempre agregar valor quando você tiver atento com os passos antes do cold call. Certo, Miriam? Então eu acho que o cold call é só uma pontinha, né? Das etapas do processo de prospecção, ele não é o início. Pois é. O início é realmente entender o feed, fazer uma pré-qualificação, tentar entender ali o cliente se ele tem um perfil. O cold call é você iniciar um relacionamento. E às vezes você não consegue o agendamento nesse primeiro relacionamento. E as pessoas ela têm essa questão da necessidade de no cold call já usar o cold call como uma ferramenta para conduzir o cliente para o próximo passo. E às vezes não. Às vezes precisa mais de um cold call, às vezes precisa do cold call um e-mail, às vezes precisa do cold call uma apresentação, às vezes precisa do cold call e newsletter. Muito legal, Miriam, você comentar isso. Muito legal mesmo. Não é preto no branco, né? Não é porque você está fazendo cold call ali que já tem que ir para o próximo passo. Às vezes isso precisa ser mais fracionado, né? Isso é muito legal ser comentado. E eu sempre falo também com a minha equipe que uma dica muito legal, tá, Vinícius? Guarde isso, o pessoal aí que está acompanhando a gente. Pessoal, é muito poderoso quando você explica o seu processo. O cold call, ele precisa ser explicativo também, sabe, Miriam? Quando você pega na mão da pessoa e fala, bom, vamos explicar o que está acontecendo. Eu estou querendo te vender? Resposta, não. Eu estou querendo só uma visita forçada, sem qualquer lógica, para você perder tempo e para eu perder tempo? Resposta, não. Né? O que eu quero com esse meu contato? Quando você estabelece essa explicação, você está explicando o teu processo. E para a pessoa que está do outro lado, é muito rico que ela entenda o seu processo. Então, eu sou o Hélio, eu tenho esse tema, esse assunto, eu não quero promover um televendas, mas eu quero promover uma conexão mais fracionada. Mesmo que você esteja usando o cold call para gerar uma visita presencial ou remota depois. Mas desde que você explique o teu processo, inevitavelmente o seu cold call já vai ser outro, vai ser muito rico. Porque a pessoa que está do outro lado, eu tenho, sabe, Miriam, obviamente a gente recebe prospecção o dia inteiro, né? Eu sou abordado software financeiro, soluções financeiras, CRM, como eu sou abordado, né? E a primeira coisa, Miriam, que eu reparo, porque a gente trabalha com isso, a gente acaba reparando, né? Então a primeira coisa que eu reparo é, o que essa pessoa quer comigo? É uma pergunta muito imediata, né? Então quando a pessoa consegue logo de cara explicar o processo dela, eu fico mais confortável, porque eu posso falar um não, já que o não existe, é o que a Miriam está dizendo desde o começo do vídeo. Não adianta você ficar batendo ali num lead que não quer se conectar com você, então o não existe, certo? E eu fico confortável para dizer sim quando eu entendo o processo e que aquele processo está gerando valor para mim. Certo, Miriam? Certo. Eu vou fazer falar um pouquinho aqui sobre o processo do cold call. Eu trabalho com cold call. O pessoal tem uma resistência, uma crença muito grande em relação ao cold call. Tem. Eu trabalho com cold call desde que eu comecei a prospectar lá em 2001. Show. E eu percebi lá em 2001, quando eu comecei, que eu encontrei várias barreiras, várias objeções, que depende de como você se posiciona. Naquela época era até mais fácil você conversar com um comprador de uma grande indústria. Olha. Eles atendiam o telefone. Hoje, alguns nem atendem mais. Então, a pergunta aqui dele, como gerar valor no cold call, é você passar para ele a percepção de que você está interessado nos processos, nas dificuldades nele, em vez de você passar a percepção de que você quer vender alguma coisa ou quer agendar uma reunião. Eles não têm... A questão não é que o comprador não tem tempo de te atender, ou o decisor não tem tempo de te atender. A questão é que, para ele te receber, seja por call ou presencialmente, ele tem que ter interesse. Aquilo tem que fazer sentido para ele. Ninguém vai marcar uma reunião para tomar café, né? É a reunião pela reunião, né, Miriam? A reunião pela reunião você marca com o seu familiar,
com o seu amigo, né, com o seu colega. Eu faria, por exemplo, uma reunião pela reunião com a Miriam, sem qualquer Sim, assunto. mas um profissional, e outra coisa que o pessoal precisa entender, principalmente com relação a esse profissional, que é o cara de compras, ele vai agendar quando ele tiver um bid aberto, quando ele tiver uma necessidade, uma demanda, né? Alguns ainda agendam reuniões para desenvolver fornecedores. Sim, é Teve verdade. um cara que falou, eu recebo qualquer um aqui, ele era do segmento automotivo, recebo, tá, estou aberto a receber, mas essa reunião tem que fazer sentido para ele. Mesmo no caso de só apenas desenvolver fornecedor, né? Sim, Mesmo fazer nesse sentido. caso. De novo, Miriam, quando o processo está bem explicado entre as partes, percebe que mesmo quando você está desenvolvendo fornecedor, fica tudo muito esclarecido, leve, né? E tudo muito Sim, esclarecido, tanto para o hunter, para o closer ou para o SDR e, claro, para o prospect, né? A gente esquece que tem quantas pessoas envolvidas nesse processo? Tem umas 4, 5 pessoas. Quando não está claro para ninguém, gente, o cold call não tem valor, a sua apresentação não tem valor, nada tem muito valor. Mas é o contrário, é exponencialmente ao contrário. Quando as coisas estão explicadas para todas as partes, aí faz sentido para todo mundo, mesmo que isso não signifique naquele momento um pedido tirado, né? Aí sim, separar a demanda da conexão. A gente fala muito isso também, sabe, Miriam? Eu não preciso de demanda para fazer conexão com você. Eu não preciso que você tenha ali o pedido tirado para eu explicar a minha oferta para você. Deixa eu explicar a minha oferta para você. Quando for o momento de você desenvolver e trazer novos fornecedores, eu estou aqui, né? A gente já passou por esse processo. De novo, a questão de explicar o processo. o cold call, eu consigo agendar, né? Quando eu faço, às vezes, terceirização de prospecção, Uhum. que eu faço, eventualmente, é claro que eu preciso testar a técnica, já que eu ensino, Sim. eu preciso testar, ver como é que está o mercado, etc. Eu testo vários segmentos. Não terceirizo mais como o Hélio, eu já trabalhei com terceirização há alguns anos, mas eu parei. O Hélio faz esse trabalho todos os dias, o trabalho dele é esse. Sim. Eu faço eventualmente para sentir o mercado, para sentir as técnicas, para usar, para entender o cliente, para entender ali o decisor. Show. Mas a questão é a seguinte: o cold call não é só agendamento, gente. O cold call é para você começar um relacionamento, você entender o cliente e deixar a sua marca. Porque você deixa a sua marca. Quando o cliente pensa assim, putz, olha só, que vendedor legal, ele está interessado aqui na minha empresa, olha que legal, você vai deixar uma marca. Aí depois, se você dá uma continuidade a isso, enviando mensagens, dicas, etc., quando ele precisar, ele vai entrar em contato com vocês. Com vocês. Com Então, o certeza. Code Call, ele gera valor. É uma maneira de vocês gerarem valor também, tá? Muito bom. E essa, Miriam, esse já é um gancho, já é um link para a gente falar do cenário atual, porque nós prometemos o comentário sobre a quarentena, Covid-19, se as empresas estão trabalhando, estão de férias, se faz cold call, se é cold e-mail, se é LinkedIn, como é que é, se eu fico em casa só assistindo desenho, o que eu faço agora? O pessoal está comentando muito sobre isso, né? E Desenho. E eu tenho respondido para o pessoal que se o seu processo é usar a prospecção para vender, é o caça-vendas, você vai parar durante a quarentena e você não vai trabalhar ou você vai trabalhar errado. Porque o seu processo, de um modo geral, ele não é certo, né? Quando você usa a prospecção para tal. Quando você usa a prospecção para se conectar de verdade, e isso não é blá blá blá, gente. Prospecção é conexão, né? A venda é o resultado. Se o cold call é o resultado de um processo, a venda, então, né, Miriam? É o resultado do resultado do resultado do resultado. Gente, para de falar de vendas. Para de pensar em vendas. Para de pensar em meta, em número. Gente, parem com isso. Vocês precisam valorizar o processo de vocês, melhorar o processo de vocês. Durante a quarentena é possível prospectar, sim. Nós estamos prospectando aqui todos os dias. Em mercados que estão ativos, como hospitais, por exemplo, supermercados,
Obviamente que nós temos projetos, né, e produtos e serviços que conversam com esse KNAI, certo? Mas a gente tem projetos, produtos e serviços que conversam com mercados que estão parados, como por exemplo restaurantes. Mas o dono do restaurante, ele continua tendo um e-mail, ele continua usando o LinkedIn e ele continua atendendo o telefone em alguns cenários, tá, pessoal? Então estamos fazendo cold call. É claro que os números eles são alterados, né? A gente tem aqui uma média de 10 a 15 reuniões agendadas por dia e isso alterou drasticamente. Mas a nossa massa crítica de trabalho é a mesma. Nós estamos trabalhando, abordando, porque não nos faz o menor sentido parar e tratar a prospecção como uma expectativa de vendas. Se você trata a prospecção assim, a quarentena não serve para você. De modo que se você trata a prospecção como uma oportunidade de conexão para inflar o teu processo de follow-up e no momento certo você trabalhar esses leads, a quarentena é para você e funciona e você tem que continuar trabalhando. Pode comentar, Miriam, por favor. Concordo com você. Ontem mesmo uma cliente perguntou, né? Ela é do setor de gráfica. E agora, como é que eu faço? Eu vou prospectar? Eu falei assim, sim, você tem alguns segmentos que não estão parados. Pois, se ela trabalha com embalagem, ela tem um segmento que ela pode prospectar, que é o alimentício, supermercados, etc., continua abastecendo. Normal. Ou o segmento farmacêutico. Eles não estão parados. Então, você consegue... Inclusive, consegue até agendar reunião presencial nesse segmento. Sim. Outros segmentos, por exemplo, tecnologia, vocês conseguem prospectar também, vocês vão dar continuidade, dá para fazer por call. Tem um outro cliente meu que está terminando uma mentoria, que a semana passada ele agendou, gente, 2 reuniões. Uma por call, foi a SDR dele que agendou, e outra por e-mail. Então, ele agendou por call. Então, não dá para parar. É que nem o artigo que escrevi, é como se você estivesse subindo uma ladeira e, de repente, você quer parar no meio dessa subida. Para você retomar, vai ser muito mais complicado. Então, se os seus segmentos, né, estiverem em quarentena, parado, fechado, vamos qualificar leads, vamos ver aquela lista, vamos trabalhar no CRM, vamos trabalhar com newsletters. Pois é. Vai enviando mensagem, vai enviando dicas, informações para esses clientes, né? As taxas de abertura de e-mails aqui, Miriam, nós acompanhamos, elas subiram 7 vezes mais. E eu não estou dizendo nem 7%, é 7 vezes mais. Por quê? Porque está todo mundo em casa, no notebook, enfim, o pessoal está trabalhando, né? Então é o momento também de você rever o seu cold mail, né? Tirar aquela apresentação que não te pediram, aquela apresentação não solicitada, né? Parar de ficar mandando e-mail sem título, né? Sem o nome da pessoa que você quer se conectar, que isso é horroroso, né? Olá, nada. Nossa, parar de fazer isso, rever a sua mensagem, o seu pedido de conexão no LinkedIn, certo? O pedido também é triste, né? Veja isso. É o que eu comentei no meu vídeo, Miriam, da semana passada. Eu percebi uma queda de qualidade nas abordagens pós-Covid-19. É um absurdo. Percebi uma queda de qualidade no pedido de conexão no LinkedIn, a qualidade dos e-mails muito baixa, né? E a prospecção por e-mail ela é problemática, porque ela exige, tal qual o cold call, né? O cold call o pessoal não gosta muito porque exige qualidade. E a prospecção por e-mail não é diferente, tá? Então, mesmo no cenário que ele está realmente parado, corrija esses processos, dá uma olhadinha no seu e-mail, vê como é que está o seu pedido de conexão, vê como é que está ali, como é que você está se conectando e principalmente se você se conectaria com a mensagem que você está mandando. Esse é um exercício muito legal. Com relação a e-mail, gente, novamente vou falar aqui, cuidado com esses e-mails, cuidado, principalmente com os assuntos. A semana passada teve até uma pessoa no LinkedIn que ela reclamou, que a pessoa colocou no assunto, preciso falar com você urgente, e no meio dessa crise, dessa questão com vírus, pandemia, pessoas morrendo, ele estava na rua, ele ficou angustiado. Então, toma cuidado, gente. Não adianta vocês colocarem um assunto só para ter taxa de abertura. Não adianta. Taxa de abertura não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Nada, gente. Para com essa mania de querer fazer o cliente abrir o e-mail. Ele vai abrir o e-mail e ele vai te bloquear.
ele vai ter uma péssima imagem sobre a sua empresa. Isso não é prospecção. É a criatividade reversa, né, Miriam? A criatividade reversa, que não serve para nada, não vai agregar nada, nem no seu processo, nem no processo de quem está recebendo a sua prospecção. Então, de um modo geral, continuem prospectando, mas revejam aí a qualidade da sua prospecção. O desafio só aumentou. O desafio só aumentou. Por exemplo, tem alguns clientes falando assim, como é que eu vou prospectar, como é que eu vou entrar em contato por um cold call, se o cliente potencial já falar assim, não estou interessado, nós estamos no meio de uma crise, quer dizer, já está todo mundo meio, né, armado, né? Armado com relação a essa paradeira, etc. Então, tenta ser mais empático, né? Já coloca na abordagem, eu lamento, né? Nós estamos passando por isso, sim, mas é a hora também da gente dar continuidade, vamos conversar. Então, é uma hora que o cold call, né, vai ser difícil vocês direcionarem o cliente para uma reunião, mas vocês podem direcionar para um primeiro relacionamento também, sim, né? Sim, um primeiro relacionamento, né? E fracionar essa reunião, né? Às vezes a gente coloca essa reunião como um ponto muito importante, mas a apresentação que você manda também é importante, né? O segundo cold call é super importante, o terceiro, o quarto, como a Miriam comentou agora há pouco, né? Fracionar um pouco o seu processo para que ele vire realmente um relacionamento. Certo, pessoal? Então, comentamos aí do cenário atual. Continuem prospectando. Bom, Miriam, é possível escolhermos 2 perguntas ao vivo nesse link que estamos aqui para a gente comentar? Eu tenho uma pergunta aqui que é do Arthur Bittencourt. Então ele falou o seguinte, pegando o gancho do cold call, como eu gero valor conectando via LinkedIn? Eu conecto com o lead e faço alguma abordagem de prospecção? Apenas conecto e sigo, comento as postagens do meu lead? Vamos lá, Arthur, tudo isso junto e misturado. Eu, particularmente, eu não gosto de abordagens pelo LinkedIn, que a pessoa pede uma conexão e imediatamente ela já está me oferecendo algo. Tá? Eu acho assim, você pede a conexão com a pessoa aceita, você agradece a conexão e depois você começa a criar um relacionamento. É a mesma coisa que a gente está falando aqui do cold call. Você faz perguntas, tenta entender ali o perfil do cliente, não já imediatamente oferecendo seu produto ou serviço com aquele textão desse tamanho. É horrível, horrível. Eu acho horrível, lamentável, quando a pessoa, se aceita uma conexão da pessoa, a pessoa coloca aquele texto descrevendo todos os produtos e serviços que ela faz. Gente, prospecção é criar relacionamento. Tanto por e-mail, cold call, LinkedIn. Independente da forma, né? Independente. Criar relacionamento, é você se colocar ali à disposição do cliente para entender ele e não querer enfiar a goela abaixo dele um produto ou um serviço que você está vendendo. Tá? Então, a pergunta aqui, você vai pedir a conexão, você vai seguir esse cliente nas redes sociais, no LinkedIn, você vai comentar nos posts dele, você vai curtir o post dele, criar relacionamento. Rede social o que é? Rede de relacionamento. Exatamente. O LinkedIn é uma rede de relacionamento. Então, não adianta você querer vender algo se você não está criando relacionamento com esse lead. Exatamente. Olha, ontem eu tive um desacerto aqui com o meu computador, com o meu MacBook. E eu liguei na Apple, né? Liguei lá no 0800 da Apple. Claro, não falando aqui de marcas, preferências, nada disso. O pessoal de smartphone gosta muito dessa Android, iOS e tudo mais. E eu tava irritado, né? Por que eu tenho esse problema, já que é um computador novo, absolutamente novo? Olha, Miriam, o atendimento do Leonardo, olha só, Leonardo, eu estou aqui no dia seguinte, no meio de uma live, comentando, e eu não esqueci o nome do rapaz, né? A maneira com que ele conduziu, sabe? A maneira mais cadenciada, me acalmando, interessado no meu processo, sabe?
que coisa bonita, né? A gente tem que trazer isso para nossa prospecção, gente. Que a sua conexão, que o seu pedido de amizade não seja apenas oportunista, né? Sim, É muito sim, ruim quando você sente que a pessoa, ela não está interessada em você, ela só está ali de maneira muito oportunista, né? O menino de ontem, o Leonardo, ele podia atender, fazer o trabalho dele, muito bem feito, acabou. Mas olha só como ele deixou essa impressão bem legal, bem bacana, né? E depois, não contente, quando já tinha acabado o nosso bate-papo, no finalzinho do dia ele me ligou, Miriam, de lá da central da Apple lá, para perguntar se estava tudo bem, tudo ok, né? A Apple não precisaria fazer isso, né? Uma empresa desse tamanho. é Imagina verdade. a gente, né? A gente precisa fazer isso, pessoal. A sua solução precisa ser conectada de maneira realmente interessada, não oportunista. Você precisa ser de verdade, gente. Prospecção Verdade. é de verdade, né? Conexões precisam ser de verdade. Certo, Miriam? É exatamente isso. A gente, todo mundo que trabalha com vendas, claro, tem as suas metas para bater. Uhum. Tem que vender, é claro, porque é uma organização. A Sim, organização visa lucro. sim. O trabalho do vendedor é justamente gerar lucro ali para a empresa, juntamente com o departamento de compras também, que é um departamento bem estratégico aí nas empresas. Mas é, vendas é gerar relacionamento, É. tá? E você consegue fidelizar esse cliente e fazer com que esse cliente fiel divulgue a sua marca, divulgue a sua empresa, te indique, né? É Entre isso. aquele marketing boca a boca, né? Eu conheci um vendedor de embalagens, no tempo que eu prospectei, que eu comecei a prospectar, é o Thomas. Ele tinha um relacionamento mais tão assim forte com os clientes que ele gerava, que onde ele ia, ele levava toda a carteira. Olha, olha. Ele levava toda a carteira. Ele tinha, assim, clientes, os compradores dos grandes automotivos, Renault, Valeo, que ele levava todos. Por quê? Porque no começo da prospecção, ele já gerava valor, ele já gerava relacionamento com essas pessoas. É. Então, o vendedor estava aqui na Renault, se ele ia lá para outra empresa, ele entrava em contato com o Thomas. Olha, E se o Thomas saía da empresa que ele estava, de embalagem, ele levava todos eles. olha. E Levava todos. e imagina nesse momento, né, Miriam? Qual a importância do relacionamento? Aí o É, pessoal quer fazer prospecção sem gerar relacionamento. Eu já vi a abordagem que o cara, o SDR, o vendedor, começa a abordagem falando assim, eu sou da empresa tal, 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 trabalho com isso, tenho não sei quantos anos de mercado, trabalho hoje, já funcionei, a demanda de tal, tal, tal empresa, gostaria de agendar uma visita. Quer dizer, né? Nem perguntou a necessidade do nada, cara, nada. nem se aprofundou, já quer já partir para uma visita, já quer conduzir o cara para. Não vira, não é assim. Não explicou Não o é assim que funciona, processo, não gerou valor, nada, nada, nada. nada, já quer ali, né, focar numa visita. Então não é assim que funciona. Você quer olhar aqui alguma pergunta, Hélio? Eu prefiro que você selecione mais uma, Miriam, e a gente comente. Que eu estou aqui ligado nas questões técnicas da nossa live. E aí você escolhe mais uma. Lembrando, pessoal, que a gente recebeu muitas perguntas. E nós deixamos aqui um agradecimento a todos vocês. Muito obrigado mesmo. E seja nas publicações da Miriam, em texto, ou nas minhas publicações de texto e vídeo, a gente vai comentar a maioria delas, tá? Sigam Não, tem uma aí, pergunta. sigam aí, continuem acompanhando os nossos LinkedIns, né? E fiquem tranquilos que se a sua pergunta não apareceu aqui, ela vai aparecer em uma próxima publicação. Quer comentar? Quer perguntar Tem, mais uma? tem. Hélio, olha essa pergunta. Hum. Essa é boa para você, viu? Como fazer com que o assistente de prospecção, o SDR, né, faça, né, aumente o seu número de ligações com qualidade? É a questão quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, né? Olha, pessoal, uma coisa não está desassociada à outra. Prospecção é quantidade, sim, tá? E prospecção é qualidade, como a gente está falando desde o começo do vídeo,
tá? Então uma coisa não está desassociada à outra. Eu prefiro responder essa pergunta, Miriam, dizendo o seguinte: o SDR que tem medinho de telefone pode trabalhar com outra coisa, né? O, S... o SDR que tem ali, que ele não tem a consciência das questões quantitativas, ele precisa procurar uma outra atividade. Prospecção é quantidade, sim. Prospecção não é quantidade sem estratégia. São coisas completamente diferentes, né? Você pode fazer um baita trabalho sem nenhuma qualidade. De que vai adiantar, Miriam? De nada, né? Você pode... É o time de futebol, né? Você entra no jogo e você precisou chegar 20 vezes para fazer um gol. Talvez o seu processo ali de finalização, ele falta qualidade, né? Então, respondendo essa pergunta, as duas coisas funcionam, dependem uma da outra, tá? Não estão desassociadas, certo? Você precisa ter a consciência de que você precisa separar horas do seu dia dedicadas à prospecção, tá? Você precisa colocar uma meta diária. A meta do SDR é diária. A meta do closer, do vendedor, é mensal. Ela pode ser quinzenal, ela pode ser semanal. Quantidade de visitas que eu faço por semana, por exemplo, né? A meta do SDR é diária. Eu, como dono da minha empresa, Miriam, eu adoro separar ali 2, 3 horas do meu dia para prospectar. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Mas eu amo brincar aqui de SDR, né? Com as minhas 2, 3 horas por dia prospectando. Agora, gente, prospectando com qualidade, né? Olhando o teu processo, olhando o ICP, olhando a sua abordagem, percebendo se você domina mesmo o spin selling. Não adianta só ficar falando de spin selling, né? Se você está conduzindo o seu processo por meio de perguntas de verdade, né? Para você ter essas duas coisas no seu trabalho. Quantidade é importante, com qualidade. Quer comentar, Miriam? Eu acho assim, tem algumas metas que são absurdas, né? Sim, sim, sim. Às vezes colocam umas metas por exemplo, de agendamento que são absurdas. Tem muitas totalmente fora do contexto, né? Você pensa assim, nossa, o cara está cobrando de um SDR que faça, sei lá, quantas, 150, 100 agendamentos por mês, isso não rola, né? A prospecção, como o Hélio falou, quem trabalha como SDR, ele tem que ter essa meta de ligações, mas ele tem que saber que tem que fazer com qualidade, porque senão não adianta fazer 100 por dia e sem se aprofundar, sem criar relacionamento com o cliente. É o que a gente está falando, né? O cold call tem que gerar valor para o cliente. Então, se você está fazendo 100 e o cliente não está enxergando valor, é porque você não está fazendo com qualidade. Tem que tomar muito cuidado, o pessoal, principalmente os gestores, né? Porque é muito fácil ficar cobrando agendamento, ficar cobrando visita, agendamento, visita. É muito fácil, né? Mas você precisa se cobrar, gestor, respondendo e finalizando essa pergunta, se você realmente tem dado condições para o seu SDR trabalhar com qualidade, né? Como é que está o seu CRM, como é que está a sua geração de lista, como que está a sua abordagem, a cultura da sua empresa, como é que você passa essa cultura? Às vezes você cobra uma coisa que o SDR ele não entende o valor daquilo, né? E vice-versa, o SDR também, quando faz apenas na quantidade sem entender o valor daquela ação dele, fica uma atividade vazia. De novo, é a quantidade sem a qualidade, tá? Então, muito cuidado com o gestor de operação, porque cobrar agendamento, eu já acho errado, inclusive, né? A minha equipe que está acompanhando a live com a gente pode confirmar para todos vocês. Eu não cobro agendamento, pessoal. Eu não cobro lead qualificado, sabe, Miriam? Eu não cobro. Eu cobro que a Érica, a Daphne, o Pedro, o Gilberto, a Andriele, o pessoal, né, melhorem o seu processo. Essa é a minha cobrança diária, Miriam. Melhorar o seu processo. Legal, você trabalhou no LinkedIn, de que maneira você poderia melhorar essa prospecção, essa abordagem? Como é que você pode melhorar esse cold call? Como é que você pode melhorar esse e-mail?
né? O assunto e-mail aqui na Haas, ele é diário, diário. Porque a gente entende, Miriam, para finalizar, que o resultado aparece, o resultado acontece. Se você melhora o teu treino, você vai entrar no campo de futebol e vai fazer gol, né? Eu queria comentar aqui um ponto que o Hélio falou, que é sobre o perfil do SDR, né, do pessoal que faz a prospecção, o profissional que faz essa prospecção, que é abordagem, e-mail, LinkedIn, cold call. Tem que ter perfil. O cold call tem que ter perfil. O cold call, o cara, como ele falou, não pode ter medinho, não pode falar assim, não vou ligar porque eu estou atrapalhando o decisor. Não sei, eu só quero trabalhar com e-mail. Não, não funciona. O SDR, ele precisa ter habilidade e perfil para trabalhar com cold call. Sim. E o cold call faz parte do processo de prospecção. Faz. Não adianta querer me falar que prospecção hoje se faz só com e-mail, que não faz. Alguns segmentos não vai ter resultado. Isso eu falo. Não vai ter resultado. Não adianta o SDR falar assim que não, eu não faço ligação. Eu só faço prospecção por e-mail, só uso a cadência de e-mails. Não vai funcionar para todos os segmentos. Exatamente. Não vai funcionar. O comércio é um deles, facilities não vai funcionar. Se você pega bancos. Banco não vai funcionar. Se você pega um cara ali um gerente de produção, ele nem olha e-mail direito. Ele não tem tempo, tá? Então vai ter que ligar, e às vezes vai ter que ligar no celular do cara. Os caras de logística vai ter que ligar. Então, não adianta o SDR entrar numa empresa, entrar num processo de prospecção achando que vai trabalhar só com cadência de e-mail. Muito fácil, né? Você manda e-mail, você checa lá, o cara abriu, legal, abriu, tem interesse. Não, e o que é pior, né, Miriam? O cara abriu o e-mail, o lead está qualificado. Não tá. Não tá. Nem tem necessidade, às vezes. Isso. Não tem necessidade. E prospecção, gente, vamos parar com esse negócio de achar que prospecção é só o cliente que está com a necessidade ativa, está ali com o problema. Às vezes você tem que desenvolver, mostrar para esse cliente que ele tem um problema ou que ele pode ter algo melhor. Isso é venda consultiva. Muito legal a gente falar sobre isso, Miriam. E isso daria, como de fato dará, uma próxima live ou talvez um encontro presencial que a gente quer fazer, faremos, né, o Café com Prospecção. Eu gostei desse nome, viu, Miriam? Gostei desse nome, Café com Prospecção. Foi ideia da Miriam, Se a gente conseguir fazer esse presencial, o Café com Prospecção, a gente pode até trazer alguém que está na outra ponta, um comprador, por exemplo. Que legal. Vamos organizar isso com toda certeza. Pessoal, fiquem tranquilos. Foi a nossa primeira live aqui, desse super encontro, que eu estou super feliz. Alguns probleminhas técnicos, mas deu tudo certo. Claro que isso vai ficar em vídeo no nosso canal para que você acompanhe depois, você que não conseguiu estar aqui com a gente, né? E claro que se a sua pergunta não apareceu aqui nesse momento, ela vai aparecer nas publicações da Miriam ou nas minhas publicações. Miriam, eu queria agradecer, né? Eu estou muito feliz depois que abrimos o nosso canal. Eu já tenho esse vídeo como o melhor vídeo do canal, né? Porque eu estou muito feliz aí com a sua presença, com toda a história e principalmente com todo o carinho, de novo, falando sobre isso, né? Com todo o carinho que você sempre recebeu o nosso trabalho, né? O nosso empenho, as nossas publicações. Num cenário às vezes de tanta vaidade, né, pessoal? A gente se ajudar, a gente está próximo, empresas correlacionadas, colegas. Eu faço mentoria também, como a Miriam, embora o meu core business principal seja a terceirização de prospecção. E sempre quando aparece workshop, mentoria aqui, eu indico para a Miriam, e a Miriam já me indicou vários projetos, mesmo antes de hoje nós nos consideramos amigos, né? Mas a Miriam sempre teve um carinho muito legal com a gente, e eu só tenho a agradecer, Miriam, e torcer para que esse momento passe da melhor maneira possível, que a gente consiga fazer esse café com prospecção, né? Trazer, quem sabe, um SDR que nos acompanha aí no LinkedIn e um comprador também para a gente fazer um bate-papo. Muito legal, muito obrigado, Miriam. E muito obrigado ao pessoal que acompanhou a nossa live. Fiquem tranquilos,
esse vídeo estará disponível para todos vocês.